Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham do Brasil, da Alemanha e remoto. Obrigada por estarem conosco. A gente segue agora nas aulas sobre as leis, ou seja, da parte terceira do Livro dos Espíritos. E, como sempre, eu chamo a Carol para ler e trazer para a gente uma prece inicial e peço que todos descruzem os braços, as pernas e coloquem o seu copo de água perto de vocês para que as águas possam ser fluidificadas. Carol. Obrigada, pessoal. Hoje a gente resolveu trazer uma oração muito especial, porque a gente vai falar muito sobre ciclos de transformação, né? Por meio da destruição, por meio do progresso, ciclos, que a nossa vida é sobre ciclos. E aí, pensando nisso, a gente pensou, quem é o orixá dos ciclos, né? Quem é o orixá da transformação? E é o Xumaré. Então, eu vou trazer uma oração para a Pai Xumaré. Amado Pai Oxumaré, rogamos a vós, Pai irradiante das 7 cores das luzes divinas, que nos abençoe com as gotas luminosas e preciosas de vosso arco-íris sagrado. Pedimos a vós, Divino Pai, a diluição de todos os infortúnios e obstáculos que estejam impedindo nossa felicidade, saúde e prosperidade, e a renovação de nossa vida em todos os seus aspectos em equilíbrio e harmonia. Dê-nos o vosso amparo em nossa caminhada evolutiva, Divino Pai, afastando qualquer ser negativo que esteja impedindo a expansão do amor em nossas vidas e amplie nossos sentimentos de fraternidade, irmandade e harmonia. Renove, Pai amado, nossas energias, sentimentos, meio ambiente, cada e tudo mais que carecer de renovação. Renove nossa religiosidade, amor, fundamentos, juízos, ordenações, saber e criação, para que possamos acelerar nossa evolução rumo ao Divino Criador. Crie, Divino Pai, laços fortes de satisfação, segurança, confiança, união, maturidade e amor aos nossos semelhantes e à natureza que nos sustenta. Que em nossos corações não haja lugar para revolta, ódio, inveja ou paixão, mas que prevaleça o amor e o respeito em todas as criações de Deus e pela natureza que nos sustenta vivos e que cria as condições para a continuidade da existência do espírito, através de seus pontos de força. Divino Pai Oxumaré, faça com que nossa fé, respeito e amor por nosso divino Criador Olorum e nossos sagrados orixás se renove a cada dia com maior intensidade, tornando-nos equilibradores e renovadores de nossas vidas e das vidas dos nossos irmãos. Amado Pai, não permita que sejamos luzes perdidas nas trevas, mas sim luzes vivas emanadas do Divino Criador e a seu serviço, integrados ao seu divino corpo, a partir de nossos corações e mentes. Que possamos ser faróis a guiar os nossos irmãos necessitados de ajuda em sua jornada evolutiva, para que encontrem o melhor caminho, o caminho da renovação da fé, do amor, do conhecimento, da justiça, da lei da evolução e da geração do Divino Criador. @boy, pai, Axumaré. Axé. Axé, muito obrigada, Carol. Axé, maravilhoso. Bom, então vamos iniciar a nossa aula e vamos falar sobre esses ciclos de transformação e destruição, vamos usar a palavra destruição, né? Inspirados aqui na energia também de renovação de Oxumaré. Bom, pessoal, lembrando a aula da Carol, a Carol estava falando sobre conservação há 2 semanas. A lei da destruição, que é a primeira que a gente vai ver hoje, ela faz um contraponto à lei da conservação. Ela traz o equilíbrio também da lei da conservação. Lembrando no que é a lei da conservação é aquela que rege até o nosso próprio instinto de nos manter vivos, ou de manter os seres vivos vivos, os seres biológicos vivos, para que eles possam cumprir a sua missão evolutiva, né? Então a gente tem esse instinto interno de querer continuar vivendo para que a gente passe pelos desafios, para que a gente consiga sair após uma encarnação tendo o tempo necessário para cumprir, para trabalhar aquilo que a gente foi para trabalhar, tanto moralmente quanto
intelectualmente, né? E aqui, a lei da destruição, então, ela vem para um contrapeso nisso. E isso significa que... Isso não necessariamente significa aqui, mas é interessante que ela só é necessária também, a lei da destruição, quanto menos evoluído for o mundo, ou quanto menos evoluído também for um espírito, porque a destruição também é uma maneira que a gente aprende como, é um dos caminhos de aprendizado. Então, a destruição ela é como se fosse, às vezes, até um último estágio de ensino para que a gente possa evoluir moralmente e intelectualmente. Ela se torna necessária nesse momento. E aqui tem uma frase que o livro traz, que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, aquilo que não faz mais sentido de ser conservado. Então, a destruição ela é necessária caso a transformação e a renovação não aconteçam de outra forma. Quanto mais moralmente evoluído é um mundo, quanto mais esse mundo consegue evoluir sem a necessidade de destruição, menos a destruição se faz necessária, né? Quanto mais se evolui por outros meios. Vamos ver um pouquinho mais, então, da lei da destruição, tá? Não é tudo que pode ser destruído. A gente, o nosso espírito, o que é essencial, o princípio inteligente, aquilo que não é material, é indestrutível, é eterno. A gente já viu isso, né? Mas aquilo que é material, ou seja, o meu corpo, os nossos corpos, essa mesa, essa parede, enfim, uma árvore que vai se decompor com o tempo, isso é destrutível. Então, isso está passível de sofrer a lei da destruição, né? Que nem eu estava falando antes. Quanto mais evoluído é um espírito, menos ele vai precisar evoluir pela destruição. Mais ele vai repudiar a destruição. E mais ele vai entender que ele só precisa destruir naquilo que é necessário para a sobrevivência dele. E aí tem um exemplo muito óbvio que é trazido no livro, que é em relação a comer carne, né? A caça dos animais. É que o que ele fala é que quem caça muito, quem caça de uma maneira exagerada, ou seja, a gente também pode até traçar um paralelo aqui com as grandes fábricas e indústrias de carne bovina ou de aves, etc., de que se faz mais do que às vezes é necessário para o consumo, né? Isso em si às vezes pode ser considerado como uma destruição e uma crueldade desnecessária, porque não é tudo que vai ser consumido, não é tudo que é necessário para nossa própria sobrevivência, para a lei da conservação, inclusive, né? Que a gente come carne para a gente se conservar como um animal forte. Bom, a destruição que eu estava trazendo para vocês, ela é uma chance de crescimento moral quando a gente não consegue ir por outros meios. E aí ela se faz necessária para existir um reordenamento e uma renovação do status quo, ou seja, do contexto que existe, né? Até o próprio Deus, e obviamente não necessariamente Deus por si só, mas os espíritos com quem Deus traz missões, etc., às vezes vai sugerir, principalmente quando a gente está estagnado como uma sociedade, vai sugerir e vai mandar algo que balance as nossas estruturas, destruindo aquilo que existia para algo melhor surgir no nosso mundo, na nossa sociedade. Então, a destruição ela é só necessária, isso é importante a gente entender, só necessária se ela tem relação com o nosso princípio de conservação, como no caso dos animais. Moira, Oi, pode a falar. sua voz começou a ficar bem ruim. Ai, meu Deus. Sério? Aham. Meio robótica, assim. Vamos... Tá. Deixa eu Melhorou, tentar desligar, melhorou, então. melhorou. Melhorou? Aham. Talvez era o fone que tava pra trás. Mas eu vou desligar também a internet do meu celular aqui. O mozão acabou de chegar com um cafezinho. E agora eu posso continuar a sala. Muito bem. Ele tá proporcionando o cumprimento da lei de conservação com esse café. Exatamente. Ele tá me conservando no dia de hoje. Me acordando.
Muito bem. Então, a lei da destruição, ela se faz necessária quando ela tem correlação com a lei da conservação, da manutenção da nossa vida para que a gente possa continuar evoluindo, e quando ela também nos ajuda a evoluir moralmente ou intelectualmente, quando ela é necessária para que algo melhor venha depois dela, depois da destruição, né? Eu não sei se, enfim, né? Acho que não é todo mundo que gosta de tarô, enfim. Mas tem uma carta, que é a carta da torre, que é a carta mais odiada de todo o baralho, porque quando você tira a carta da torre, significa que a sua vida inteira vai mudar. E ela tem um significado, assim, muito, muito parecido com isso, que é que as suas estruturas, assim, se você tem algo construído na sua vida que não tem uma base muito sólida, digamos que um trabalho seu não é muito bem estabelecido, você está numa situação que você não está muito confortável, ou não tem talvez boas relações com os colegas, ou não está na área que deveria estar. Isso significa, quando você tira uma torre, que essa torre ela vai cair, porque a torre não foi bem construída, a base não está bem sólida e estabelecida, né? E aí, no geral, quando vem a carta da torre, você passa por um momento de destruição que é doloroso, mas isso depois leva a uma nova ordem. E, no geral, assim, esperamos, né, que seja uma nova ordem melhor, ou que você tenha aqui também uma oportunidade de fazer algo melhor, mais estruturado depois da destruição acontecer. E aí, ainda dentro desse capítulo sobre a lei da destruição, o livro também traz alguns aspectos sobre crueldade, sobre guerra, sobre duelo, sobre pena de morte. Do que tange guerra e duelo, enfim, obviamente aquilo que é violência, agressão física é considerado uma barbárie, é considerado algo, nas palavras do livro, primitivo, e é algo bem relacionado com materialismo. O livro aqui, ele sempre traz que quanto mais primitivo um povo, quanto mais apegado à matéria, mais a maldade, a violência e a crueldade prevalecem. E a gente pode, inclusive, trazer as nossas reflexões e nossas críticas aqui nesse ponto, né? De que não necessariamente aquilo que a gente considera antigo ou primitivo, por exemplo, os povos originários da América Latina, ou etc., eram mais violentos ou guerreavam mais, né? Do que, por exemplo, alguns países hoje em dia. Mas é essa interpretação que o livro traz sobre o povo primitivo e sobre crueldade, né? Bom, o que também se fala? Que à medida que a gente progredir moralmente, e aqui é bem claro que desenvolvimento intelectual é separado de desenvolvimento moral, então à medida que a gente progredir moralmente, as guerras elas vão deixar de existir um dia. Não vejo a hora disso acontecer. Vai ser um momento muito bom para a gente, como planeta, como sociedade de espíritos vivendo em conjunto, com certeza, né? Não podemos esperar para que esse dia chegue. E é possível, né? A gente entende, até atrelado com a lei do progresso, de que é possível a gente chegar numa sociedade em que não existe guerra, tá? E, bom, sobre pena de morte, o que o livro traz é que a nossa sociedade, as nossas leis não têm o mesmo poder de Deus e o mesmo direito de julgar que Deus tem. Então, inclusive, a gente também já viu isso sobre, acho que era na lei da adoração, de que não se pode matar alguém em nome de Deus, né? A gente também não deve matar alguém em nome da nossa justiça humana, que inclusive só existe porque a gente não tem uma sociedade perfeita moralmente o suficiente, né? A gente precisa ter regras, porque a gente não consegue conviver bem entre si sem essas regras. Porque a gente acaba aplicando maldade no outro, crueldade e etc. Por isso que a gente tem as leis, né? Então, aqui a posição do livro quanto à pena de morte é que ela não deveria existir, porque somente Deus tem o direito de julgar o que esse espírito fez nessa encarnação. Desculpa pela falta de tio nesse não, tá, gente? Acabei de ver. Mas voltando nesse ponto sobre o desenvolvimento intelectual e também traçando um paralelo sobre os países de hoje, né? A gente consegue ver que a gente evoluiu como sociedade, os diferentes países
na nossa capacidade tecnológica e, no geral, inclusive, tem alguns países também que foi exatamente pela indústria bélica que aconteceu o desenvolvimento de tecnologia. Então, o que o livro traz, a gente vai ver uma frase também daqui a pouco, que é o seguinte, que o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento tecnológico, ele é meio que algo natural. A gente vai aprendendo progressivamente como... Oh, meu Deus. Peraí. Tá funcionando direitinho o meu microfone? Sim. Tá bom. A gente vai aprendendo intelectualmente como fazer as coisas melhor, a gente vai entendendo como as leis da ciência funcionam, a gente vai entendendo como as leis do mundo natural funcionam. Isso vai acontecendo, mas não necessariamente a gente progride moralmente. Então, mesmo hoje em dia, que a gente tem mais conhecimento sobre tecnologia, sobre bomba atômica, sobre como destruir mais, a gente aplica mais isso porque a gente não aprendeu a progredir moralmente também. E é por isso que as guerras, elas ainda existem hoje em dia. É isso que o livro traz. Bom, gente, esse é um resumo da lei da destruição. E antes de passar para a lei da sociedade, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma dúvida. Você pode seguir. Ou comentário também. Só corações. Corações. Seguimos em frente. Essa aqui eu acho que a gente já sabe decorado, a lei da sociedade. Acho que isso aqui, todo mundo podia dar uma aula hoje sobre ela. Porque eu e a Carol, a gente já falou tanto sobre o eremita, né? Enfim. Mas vamos falar sobre a lei da sociedade. Pessoal, a lei da sociedade... Eita, ouvi um barulho. É o meu MacBook que tá gritando aqui. Hoje a gente está numa configuração diferente para quem acompanha a nossa aula remota. A gente está fazendo tecnicamente as coisas um pouco diferente, mas é só por hoje. Depois melhora. Bom, sobre a lei da sociedade. O que é essa lei que rege o nosso universo, né? O nosso mundo espiritual e o nosso mundo também material? Essa lei, ela fala de que para que exista o progresso dos nossos princípios intelectuais e morais, que é o que cria o próprio espírito, né? É necessário viver em sociedade. A gente precisa ter uma vida comunitária. A gente não tem como evoluir e não tem, inclusive, propósito se a gente não viver em sociedade. E a gente sabe disso porque Deus nos fez para nascer já dentro de um contexto de famílias, né? E ali, dentro desse contexto de família, a gente aprende, é uma escola do amor fraterno. Porque a gente tem irmãos, a gente tem pais, a gente tem mães, a gente tem filhos, primos, enfim, tudo nos ensina a amar o próximo como irmãos. Então, a lei da sociedade também está relacionada com fraternidade, também está relacionado com caridade, porque ela nos ensina aqui a amar o outro, né? Se a gente nascesse individualmente, não em um contexto de sociedade, a gente talvez não entenderia isso, que um dos grandes aprendizados aqui, para a gente progredir moralmente, é um aprendizado sobre amar o outro, né? Sobre tratar o outro com respeito, sobre ajudar o outro, sobre dar para o outro quando ele está numa situação de dificuldade, e aí vai. Então, a gente só consegue evoluir em sociedade. Isso não significa que fazer silêncio seja algo negativo ou de permanecer em silêncio por um momento para refletir, para entender em que momento eu estou vivendo na minha vida agora, enfim, para ter uma conexão maior com a minha família espiritual. Isso não tem problema de ter alguns momentos de reclusão em que, por exemplo, eu vou para uma fazenda, passo ali uma semana, passo até um voto de silêncio, quem sabe, né, para falar um pouquinho menos por um tempo. Isso é tranquilo se isso favorece a minha conexão com o mundo não material e o mundo espiritual, né? Mas já um voto de silêncio, que é bem, a gente consegue pensar que algo, não sei, um monge tibetano indo para um lugar recluso, passando a sua vida inteira sem falar com ninguém, simplesmente numa posição de meditação permanente, enfim, por muito tempo, isso é considerado aqui no espiritismo kardecista como um exagero inútil, de que não vai levar ao progresso da alma e nem ao progresso moral
desse monge, porque esse monge está se retirando da sociedade e não está vivendo nenhum desafio. E a gente só aprende a progredir moralmente se a gente vive desafios, né? É no desafio que existe o mérito da evolução. Então, a reclusão absoluta, ela é um egoísmo em dobro. Tá? Então, Deus nos criou pra gente sofrer em sociedade mesmo, pra gente ver as mazelas da sociedade, ficar triste, ficar com raiva, ficar brabo, ficar feliz quando alguém na nossa família conquista algo, ficar feliz quando a gente consegue ajudar alguém a crescer. Então, tanto o desafio quanto a felicidade da celebração de uma vitória, de algo que foi construído em conjunto, assim. Eu tô aqui inclusive hoje de manhã, tô aqui num bairro que eu tô hoje no Bexiga, né? E a gente tá na casa de uma amiga do João e ela falou exatamente hoje. Ai, meu Deus, espera aí que tá caindo o outro fone. Essa amiga do João falou como é bom morar aqui no Bexiga, porque ela sente que conhece todo mundo na rua. Então, numa grande cidade como São Paulo, ela sempre procurou por bairros que existe esse senso de comunidade dentro da sociedade. Então, também a gente pode traçar um paralelo com o mundo, com a sociedade de hoje, com as redes sociais, a tecnologia que cada vez mais cria uma sociedade, né? Ou esses grandes polos de cidades, cada vez criam mais uma sociedade bem afastada de pessoas que vivem na sua bolha e não falam com outras pessoas. Isso também, aqui, vamos dizer, fere um pouco essa lei de sociedade, da sociedade do espiritismo, que é sobre a gente ter os laços com a nossa família, com a comunidade, para que a gente possa, assim, continuar progredindo e crescendo. A gente pode dizer, inclusive, que isso das redes sociais, da internet, que afasta a gente da sociedade, isso vincula a gente mais com materialismo e com questões egóicas, certo? E isso é, em si, um desafio que a gente precisa vencer também para a gente progredir moralmente. E é isso da lei da sociedade, gente. Bem relacionado com aquilo que a gente já falou sobre a figura do eremita. Tem também a carta do tarô do eremita, que a gente pode relacionar aqui. Mas a carta do eremita, ela é sobre... Eu relacionaria mais com um silêncio equilibrado, porque ele vai falar de que existe um momento em que você vai refletir sobre algo, né? E não que é para você ir para ser recluso na montanha e não falar com ninguém, enfim. Mas é isso. Carol, mãozinhos, comentários de alguém? Ou passo para a última lei? Não tem nenhuma mão levantada. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu posso fazer um comentário. E vamos ver se inspira alguém. A gente tá vendo as leis, né, gente? E as leis, elas amarram tudo aquilo que a gente já viu. Então tem muita coisa que não vai ser novidade, na realidade, mas que é importante da gente trazer para vocês, para que vocês vejam da onde existe esse, né, como que esse universo é organizado também. A gente podia, né, Carol, ter feito a aula do Livro dos Espíritos começando das leis também, apesar de que não é a estrutura do livro, né, mas trazendo o universo e depois indo para as questões pragmáticas, né? Mas aqui a gente está, no final das contas, amarrando os pontos agora e chegando no final do livro também. Uhum. Então, vou passar para o próximo. Bora. Essa aqui é a última lei da aula de hoje. E chegamos na lei do progresso. A gente também já deu uma pincelada na lei do progresso quando a gente falou que espíritos não voltam para trás na sua evolução, né? Quando a gente viu, eu acho que foi lá pela aula 3 ou 4, não sei se vocês lembram, mas eu trouxe para vocês uma tabela falando dos diferentes níveis de evolução moral dos espíritos. Aí tinha lá nível 1, espíritos puros, enfim, nível 2, nível 3, nível 4. E lá naquele momento que a gente falou sobre a progressão dos espíritos, a gente já trouxe também em outras aulas que não é possível regredir, que apenas é possível estagnar. E isso tem total conexão aqui com a lei do progresso. Tá? A lei do progresso, ela tanto nos fala que não é possível regredir, mas ela também traz que é necessário, é exigido da gente, como espírito, e também dos mundos em que a gente vive, das sociedades em que a gente vive,
que exista um progresso, que é necessário que a gente caminhe para frente, né? Que a gente ativamente procure um mundo mais moral e mais, enfim, um princípio de inteligência mais desenvolvido, tá? Então, ela é tanto um fato quanto um empurrão para a gente de sempre andarem no caminho do progresso, né? Enfim, e como vocês bem já sabem, a gente não pode voltar à infância, por mais que a gente tenha sido muito feliz na infância, né? Por mais que seja às vezes mais leve a gente não saber que algo estava errado e fazer isso quando era criança e não lidar com as consequências como quando a gente lida quando é adulto, né? Então, infelizmente, por mais que seja confortável ter a ignorância de uma criança no período da infância, por mais feliz que seja isso, por mais leve que seja, não é bem por aí que a gente está sendo pedido por Deus aqui para traçar a nossa evolução moral e de inteligência, tá? Bom, por que Deus deixa que existam espíritos mais e menos avançados vivendo numa sociedade? Quando eu falo avançados, avançados no sentido de evolução moral, né? Porque os mais adiantados, eles vão puxar para cima os menos adiantados. Eles vão inspirar por meio do convívio social, por meio dos exemplos, aqueles que são menos evoluídos a fazerem algo parecido e a buscarem o mesmo caminho também, tá? E por isso que existem diferentes níveis na nossa sociedade também. Por isso que a gente precisa de grandes exemplos, né? E, bom, a marcha desse progresso, ela não pode ser detida e parada para sempre, e inclusive não pode ser regredida, ou seja, nenhum espírito ou grupo de espíritos pode deter o progresso ou querer destruir completamente o progresso e fazer com que a gente volte para, entre aspas, a idade das cavernas, ou em que a gente vivia como tribos nômades, andando de um lugar para o outro, colhendo alimentos e tal. Isso não vai ser permitido por Deus. E o espírito ou grupo de espíritos que tentar fazê-lo vai ser julgado por Deus. E vai ter ali o seu encaminhamento, tá? Podem até tentar, mas Deus e os espíritos que seguem as missões de Deus não vão deixar isso acontecer. E aí, Deus também, quando percebe que foi aquilo que eu falei antes, que a situação está estagnada, não regredindo, porém estagnada numa sociedade, no mundo, ou até quem sabe aqui numa pessoa, né, num espírito, Deus ele pode permitir que existam abalos físicos para que depois dessa destruição e desse abalo sísmico venha a transformação de um povo e o progresso. E aí aqui a gente poderia ter várias leituras sobre a nossa sociedade atual, né? Eu vou trazer alguns exemplos. Um deles é a Covid. O que a Covid fez com a nossa sociedade, ou o que a Covid veio para tentar abalar no nosso mundo. E a gente pode ter leituras diferentes de, por exemplo, quem sabe a Covid tem um ensinamento relacionado com a crise climática do planeta Terra, né? Ou os terremotos que estão acontecendo agora, também relacionados com a crise climática. E aí vai, né? A gente pode pensar em outros exemplos. E eu tenho certeza que, até Carol, se você tiver algum exemplo de literatura espírita que fale sobre isso, mas, enfim, aqui vão existir leituras diferentes de quais podem ser esses abalos que Deus está mandando para a gente sentir e para transformar a nossa sociedade para algo melhor. E aí, vai lá, pode falar. Não, é porque fala-se muito desse tipo de desastre, né, que realmente causa tanto desencarnes em massa, né, e isso é um termo bastante usado, né, no mundinho espírita, desencarne em massa, esses desastres, né, que aí significaria no entendimento que existe é necessário que um grupo grande, né, e específico de espíritos retorne para o mundo espiritual por algum motivo, seja para reencarnar em outra situação, ou porque já não tem que estar na Terra mesmo, enfim, depende. Mas também nos efeitos que o
o próprio acontecimento vai ter na sociedade, né? A gente sabe, por exemplo, que os tsunamis que aconteceram no Japão lá nos anos 2000, eles tiveram um enorme impacto na sociedade japonesa, por exemplo, e levantaram, exatamente como a Moira falou, muitas discussões, né? Ah, ali, aquele acidente que teve em Fukushima, né, também, que foi um acidente causado pelo homem, se a gente parar pra pensar, né, porque ele foi um acidente, como chama? Eu tô com radiológico na cabeça, mas não é radiológico. Tá falando nuclear No ou... nuclear, foi um acidente nuclear, ou seja, causado pelo homem, mas que também levantou várias questões de discussão moral sobre como que as sociedades estão lidando com a questão nuclear, né? Então a gente também pode enxergar que, ok, então são acontecimentos muito ruins que têm impacto nefasto, mas que também, de certa forma, empurram para a necessidade de discussões morais. Uhum, uhum. Sim, perfeito. E assim, a minha leitura pessoal da quantidade de queimada que tem no mundo e em tsunami, terremoto, tem total agora vinculação com a crise climática, né? Com como a gente trata o planeta Terra. Total. E esse é um aprendizado E como ele tá claro. respondendo, no caso, né? Acho que talvez seja a lei de causa e efeito, talvez nem seja a lei do progresso. Talvez. Mas sim, Sim. sim. Enfim, pra gente fechar aqui a lei do progresso, pra gente progredir, que nem eu tava, enfim, é muito amarrado, né, gente? Uma lei ela vai ter influência na outra, mas também relacionando à lei do progresso, a inteligência ela vem de maneira natural, essa nossa capacidade de entender o mundo orgânico, natural, a ciência, da gente entender como fazer uma usina nuclear, da gente, enfim, entender como construir cidades abaixo do nível da água, tudo isso. Isso vai progredindo muito mais facilmente do que os princípios morais progridem. E aí, é por isso que é preciso de tempo para que a gente encaixe aqui tanto a evolução moral quanto a evolução da inteligência e elas cheguem a se equilibrar. E quando a gente chega nesse equilíbrio mais alto, aí sim a gente vai chegar numa sociedade que não precisa de guerras, numa sociedade mais evoluída, tá? Alguém falou alguma coisa? Fui eu Ou... mesmo. Vai lá, vai É, lá. é só que quando eu penso em progresso, né, nessa ideia de que existe dois tipos de progresso que a gente tem que observar, existe uma metáfora que é que o progresso ele é um pássaro. E o pássaro ele tem duas asas, né? Ele tem a Uhum, asa do progresso intelectual e ela tem a asa do progresso moral. Se ele não tiver uma das duas asas, ele não alça voo. perfeito. Então, porque significa que não adianta nada ele ser muito inteligente, ultra tecnológico, ser um gênio, se ele não tá sendo ali também movimentado pela asa do progresso moral. E não Uhum, adianta ser moralmente evoluído se não tem também a asa do progresso intelectual, porque senão ele não vai transformar essa moralidade em soluções reais para o mundo. Então, é uma maneira muito importante da gente ver que, tipo, sim, a gente tem que trabalhar e estudar e querer ser uma pessoa mais conectada com o mundo, inteligente, né? Se aperfeiçoar, na nossa profissão ou em qualquer outra coisa que a gente queira ser super bom, mas também pra gente evoluir, pra gente alimentar o nosso progresso, a gente também tem que ter a mobilidade dessa nossa asa do progresso moral. é perfeito, porque a gente até talvez como um pássaro com uma asa só consegue, tipo, dar um pulinho, quem sabe, né? Sim, Mas não vai alçar voo, com certeza, não vai alçar voo. E é uma ótima metáfora aqui para isso, porque a lei do progresso ela tem total conexão. Você precisa das duas coisas para, de fato, o progresso ser completo. Então, para a gente fechar a lei do progresso, conectado isso com o que a Carol falou, se a gente tiver as duas asas voando, como é que como fica o mundo? Como que fica a sociedade da Terra, né? A sociedade que a gente vive, porque existem diversos mundos. Nesse contexto, não vai haver uma única nação, mas
ainda assim vão existir várias nações, porque existem costumes e origens diferentes de povos diferentes, mas os povos vão ser mais unidos e mais vinculados pelas linhas, pelas relações de caridade e de respeito. Hoje em dia a gente sabe que nem todas as sociedades a gente pode dizer que são conectadas pela caridade e pelo respeito mútuo, né? Então hoje ainda falta a caridade universal. A gente ainda está na primeira fase e a gente ainda precisa de mais desenvolvimento do princípio moral para a gente conseguir alçar esse voo, né? E aí, quanto mais a gente equilibrar esses dois aspectos, mais os males da civilização como um todo, a guerra, a pobreza, a desigualdade, tudo isso vai tender a desaparecer também. Isso vincula com a lei do trabalho, que a gente estava falando antes na aula que a Carol trouxe, que as pessoas elas têm características e propriedades diferentes ou dons diferentes, mas que isso não justifica, por exemplo, a desigualdade entre as pessoas. Então, isso vincula aqui com a caridade universal também entre os povos, né? Porque os povos também vivem em localidades diferentes e a gente sabe que as localidades do mundo também são desiguais. Não é todo lugar em que você consegue plantar uma banana ou consegue plantar um tomate. Tem lugares que são desérticos e também os povos precisam se ajudar porque é desigual a relação daquilo que pode ser produzido em cada uma das terras. Nem toda a sociedade é tão abençoada quanto a sociedade brasileira é, né? Com toda a sua riqueza natural e de proteção também ambiental, no sentido de que não tem vulcão, não tem placa tectônica e aí vai. E aí aqui também, trazendo de novo aquilo que eu já falei para vocês, repetindo que se a gente tratar os outros com mais caridade, com mais respeito, com mais fraternidade, e de maneira mais evoluída moralmente, a gente nem precisaria de justiça e de leis, porque a gente estaria vivendo sem conflito, sem as mazelas da civilização, né? Então a sociedade ela poderia se reger sozinha, bem parecido num contexto de utopia, assim, né, da sociedade perfeita, tá? E o que se fala sobre, pensando no tempo, vou correr um pouquinho aqui na última parte para dar tempo para a dinâmica da Carol. Mas o que se fala que é o futuro do mundo quanto ao espiritismo? O espiritismo ele vai se tornar uma crença universal numa nova era da humanidade. O cristianismo ele veio para destruir o que existia quanto à religião, quanto ao politeísmo, enfim, no mundo antigo. E o espiritismo ele vai nascer em cima do cristianismo e vai edificar as bases espirituais. E o espiritismo vai ajudar a combater o materialismo. E aí, por materialismo, a gente pode entender tudo aquilo que é egóico, aquilo que trabalha orgulho na gente, aquilo que nos separa no individualismo também, né? Mais apego ao ter e menos apego ao ser caridoso, ao amar, enfim, o outro, tá? Então, o espiritismo também está vinculado aqui com a lei do progresso. Porque o espiritismo, ele vem para auxiliar a nossa sociedade a tratar, enfim, a trazer mais caridade universal para que a gente possa viver num mundo mais evoluído, também moralmente, não só no princípio da inteligência. E aí chegamos ao final da Lei do Progresso. Dúvidas, comentários? Essa sua fala aqui por último, ela me lembrou muito, gente. Ai, meu Deus. Quando eu era novinha, eu ia nas palestras lá na reunião pública do Centro Espírita, da minha mãe e tal. E eu sempre ouvia assim, que o espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. Então, tá aí. Que assim, eu achava isso lindo, né? Porque quer dizer o quê? Que não é uma pretensão da religião espírita, né, da doutrina, que todo mundo faça adesão, Uhum. mas que essas leis e essa doutrina, os princípios, eles transcendam. E eles façam parte não só da vida religiosa das pessoas que estão aderindo a essa religião, mas que ela faça parte de todo mundo. Que o princípio da caridade, ele seja um princípio humano e não espírita. E eu acho isso muito interessante. Sim, existem controvérsias porque a gente sabe que quando a gente mete pessoas nas instituições, as coisas mudam um pouco, né?
Mas eu acho isso bonito no sentido de que é isso. Eu sou da Umbanda, eu não sou do espiritismo, apesar de a gente estar discutindo uma obra espírita aqui, a gente tá sempre fazendo esse né? Mas eu Uhum, concordo que a caridade, fora da caridade não há salvação, que é um princípio intrinsecamente espírita, mas que faz sentido. E eu acho que essa intenção ali inicial, que vem ali nas obras básicas, ela é ela é muito bonita e ela é muito interessante. Que é pra isso. A gente que aqui dá Umbanda, sendo capaz de beber dessa fonte e não necessariamente dizer nos convertemos ao espiritismo. Não, a gente é de uma religião ali no campo do espiritualismo, então acho que talvez a gente possa até expandir para isso, né? Nós somos do espiritualismo e o espiritualismo ele traz princípios que fazem sentido para todo mundo de maneira universal. uhum. Acaba virando embedado na nossa doutrina moral, ou seja, não necessariamente na doutrina da religião, né? Mas o espiritismo aqui, como tá trazendo como futuro, do aprendizado moral que a gente traz para dentro da nossa cabeça, Eu né? acho que é tipo Dentro de cada um. um convite para quebrar as correntes. Uhum. Sair do quadrado. Sim. Nicole ou Eliane levantaram a mão. Quero saber quem é. Ixi, dá pra ouvir? Dá para ouvir. Tanto é que a Umbanda ela tem o secretismo dentro do espiritismo, né? Sim. Obviamente a gente não concorda com tudo que tem ali dentro do espiritismo, mas a gente tem uma boa base dentro dele. Exato. Né? E eu também super concordo que sem caridade é em vão, né? Não adianta falar eu sou espírita, eu sou umbandista, sei lá, eu sou católico, eu sou o que for, se você não tem a caridade dentro do seu coração, né? Se você não faz bem ao próximo. Se você não utiliza dessa fé, vamos dizer, até da religião, se você não usa da sua religião para ajudar o próximo, então para quê? Qual é o objetivo da sua religião, se não é isso? Qual é o objetivo? E muitas pessoas hoje em dia usam a religião para o próprio... para lucrar, pro próprio ego, para lucrar em cima de alguma forma, né? Hoje em dia, isso a gente vê na Umbanda, a gente vê em todas as religiões, né? As pessoas estão utilizando da religião para o seu próprio prazer, né? Para o seu belo prazer, né? Para o seu umbiguinho, né? Para o seu mundinho. E isso não tem qualidade, né? Isso não tem... Não há méritos. Perfeito, gente. Muito obrigada. Pensando no tempo, vamos para a dinâmica da Carol. A gente encerra. Então, só para encerrar aqui a gravação, muito obrigada a todos os que estão nos acompanhando, tanto ouvindo a gente no Spotify ou pelo YouTube. Na próxima aula, a gente continua falando sobre as leis e nos vemos lá. Até mais.